Deus, antes dos irmãos se assentarem, eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo 3. Vamos ler um versículo apenas, que é apenas o versículo 1. Não sei se vocês vão conseguir ler com essa luzinha aí, ambiente, uma musiquinha de fundo, aí, vai dar uma relaxadinha. Amém? Eclesiastes 3, versículo 1. Quem achou, dá um glória a Deus. Quem não achou, lê aí no telão juntamente conosco. Que fala assim: para tudo há uma ocasião certa, e há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Amém? Pode se assentar dando glória a Deus, dando aleluia. A minha oração nesta noite é que o Senhor possa falar para você através de mim, conforme o Espírito Santo falou comigo. Confesso com os irmãos que eu estou muito feliz e ao mesmo tempo meio apreensivo, porque para os irmãos que estiveram aqui no primeiro culto, irmãos, vai ter muita coisa a ver. Vamos falar, Isaías copiou o bispo na pregação, mas na verdade foi ele que me copiou. Brincadeira, irmãos. Mas o que acontece, e é exatamente algumas coisas, alguns pontos que eu vou trazer aqui para a vida dos irmãos, mas eu entendo que Deus está alinhando alguma coisa. Eu acredito que Deus está trazendo uma revelação que mesmo nós sem falarmos, sem combinar, porque nós não temos esse perfil, né, de direcionar o que será pregado. Mas se numa noite como essa o Senhor preparou 2 cultos para falar basicamente a mesma coisa, quer dizer que existe algo que a igreja, a ICP Osasco, precisa ouvir para se alinhar e para cumprir a vontade do Senhor por esses dias. Amém? Quantos estão dispostos a ouvir a voz do Senhor aqui? Glória a Deus. Vamos ter o costume aí de falar, preciso de umas 3, 4 pessoas aí que vão incendiar, dando glória a Deus, dando aleluia, me ajudando nessa pregação. E eu prometo que serei breve. Glórias a Deus. Irmãos, algo que eu tenho visto e meditado durante esses tempos, esses meses, é que Deus ele está fazendo algo muito lindo no meio da ICP Osasco. Está fazendo algo muito lindo no meio da igreja, daqueles que aqui estão participando. Na minha vida, Deus tem realizado tantas coisas incríveis. Deus tem feito com que nós venhamos enxergar um futuro tão promissor, assim falando, seja ministerialmente. Mas eu tenho conversado com pessoas, falado com irmãos e irmãs aqui, que eu vejo um grande potencial, que Deus está liberando palavras proféticas, que Deus está derramando algo extremamente precioso sobre a vida da igreja. Isso muito tem me deixado feliz, porque eu tenho visto Deus realizando a obra dele sobre cada um que aqui está. Seja através de uma oferta que você dá, seja através de um tempo que você disponibiliza para fazer a obra do Senhor. É Deus cumprindo o propósito dele para esse lugar. É Deus abençoando as nossas vidas. Só que algo que eu fiquei pensando e estou meditando nesses tempos é que sempre Deus está renovando as promessas. Sempre Deus está fazendo com que nós venhamos ouvir talvez promessas novas ou às vezes as mesmas promessas. E algo que eu tenho me perguntado por esses dias, falar: Senhor, por que então a gente ainda não viveu a plenitude daquilo que o Senhor prometeu? Porque eu ainda não vivi todas as promessas que o Senhor liberou para a minha vida. E talvez você chegou hoje aqui nesse culto, às vezes você está assistindo através da internet este culto e está fazendo este mesmo questionamento, falando: Deus, por que o Senhor promete tantas coisas e parece que o Senhor não faz nada? Por que parece que o Senhor libera tantas promessas, palavras, não sei. Às vezes você já recebeu uma palavra que Deus iria expandir o seu ministério, que você seria um grande empresário, que você iria, a sua família toda seria salva. E você ouve promessas e mais promessas, seja através de uma palavra aqui em cima, seja através de um profeta que chega em você e libera uma palavra sobre a sua vida.
e você escuta, e você absorve, e você chora, e você acredita porque é Deus falando. Só que chega num momento talvez como hoje, e você está dizendo: Deus, por que eu ainda não vivi o meu milagre? Porque tudo parece que são apenas palavras que foram jogadas e vai ser por isso, eu vou viver em torno de uma expectativa de algo que eu nunca vou alcançar. É assim que Deus trabalha, e é isso que eu quero trazer nessa noite, uma mensagem que é: nós devemos priorizar o processo para que o milagre se aconteça. O Bispo Júnior, ele trouxe uma mensagem no culto anterior, que ele falou que na caminhada o milagre acontece. E é exatamente o que eu quero frisar e falar nessa noite para mim, obviamente para você também, é que Deus, ele quer que nós viemos nos amadurecer na caminhada, no processo, para que as promessas dele se cumprem na nossa vida. Glórias a Deus. Porque entenda, sempre quando Deus libera algo sobre a igreja, quero que você pegue isso. As chaves que serão liberadas aqui nessa noite são extremamente importantes. Se 2 ou 3 pessoas absorverem o que foi entregue aqui nessa noite, elas receberem, realmente colocarem em prática, eu tenho certeza que a ICP Osasco será pequena, a sua casa será salva em questão de dias, a sua empresa prosperará de uma forma tremenda, o que você faz irá prosperar, porque o que Deus vai revelar para nós nessa noite é algo que está mudando a minha vida dia após dia, e eu quero entregar para os irmãos assim como eu recebi de graça, porque eu creio que se 2 ou 3 aqui tiverem no mesmo foco, no mesmo objetivo, não haverá barreiras que irá nos parar, não haverá dificuldade que irá fazer a gente parar, porque nós estaremos todos alinhados no mesmo propósito, em fazer a vontade daquele que nos chamou, amém? Então entenda uma coisa, sempre quando Deus libera uma palavra para a gente, sempre quando Deus libera uma visão para nós, nós nunca estamos preparados para viver essa visão. Se você puder, anote isso, e é muito incrível isso, porque sempre quando Deus libera uma visão sobre você, sobre o seu ministério, você nunca está preparado para isso. E é por isso que existe essa questão do processo, a gente estar pronto para aquilo que Deus prometeu. Às vezes você não recebeu ainda o milagre de Deus, Deus ainda não entregou a totalidade das bênçãos dele sobre a sua vida, sobre o seu ministério. É simplesmente por isso, porque você não está pronto, e você precisa passar por um processo de amadurecimento, um processo de crescimento, para que a bênção de Deus não se torne uma maldição na sua vida. Então entenda, Deus, ele está nos chamando a ter uma visão juntamente com ele. Deus, ele tem liberado visões sobre a igreja. Entenda, não confunda a visão com o milagre. Nós vemos milagres acontecendo, que são pessoas que precisam de algo de imediato, e Deus faz esses milagres. Pessoas que precisam de uma porta aberta nesta semana, e Deus vai e abre a porta. Pessoas que estão doentes, amarguradas, e o milagre acontece na vida dessas pessoas. Só que a questão aqui não é sobre o milagre. A questão aqui é algo maior que eu quero trazer para os irmãos, é sobre uma visão. Entenda que milagre, Deus, ele manifesta sobre a igreja. Agora a visão, Deus nos convida a construir junto com ele. Aquilo que o Senhor, ele tem liberado. Quantas promessas o Senhor já liberou durante esses 2, 3 anos que a gente está aqui? Que é o momento onde a igreja, a gente vê realmente que a ICP está crescendo, está ganhando nova forma, nova visão, nova essência. E nós vemos o Senhor colocando coisas além, assim, o que os nossos olhos não conseguem enxergar. Hoje o bispo estava falando com a equipe de voluntários, e estava falando: irmãos, vamos enxergar. Como é que a gente vai cuidar de ter um espaço de 2.000 pessoas, 5.000 pessoas, se nós não estivermos prontos? Ou seja, a visão Deus já entregou para a vida dos nossos líderes. A visão Deus já entregou para a igreja. Agora o Senhor está fazendo o seguinte: Ele está nos convidando a construir essa visão. Ele está nos convidando a fazer, vem fazer parte, porque as minhas promessas já foram liberadas. Aquilo que eu reservei já está pronto para você viver, experimentar. Só que agora nós precisamos, igreja, passar por um processo. E sabe o que eu entendo? Que muitos dos cristãos, eu me incluo nisso por um período de tempo que eu passei,
Muitos de nós viemos para a igreja, aceitamos Jesus por causa de um milagre. Viemos porque precisamos de algo imediato, de uma resposta imediata do Senhor. E Ele faz isso. Só que isso não é o fim das coisas. Quando eu estava meditando sobre essa mensagem, me veio algo muito interessante. Eu lembrei dos meus sobrinhos, quando eles eram um pouquinho mais novos, que eles iam em casa e tinha aquela festa e eles ligavam um videogame e eles queriam baixar aqueles jogos ali, que a gente sabe que não é barato. E só que aí o que a gente fazia? Qual que era a estratégia? Vamos baixar a versão de demonstração. Ou senão, quando eram mais novinhos ainda, a gente colocava, em vez de assistir um filme inteiro, a gente colocava apenas os trailers dos filmes e eles assistiam aquilo como aquilo fosse a totalidade da coisa. E o Espírito Santo me levou a essa reflexão e ele falou: Isaías, tem muita gente que está se contentando com o trailer que eu estou apresentando. Tem muita gente que está se contentando com as promessas. Às vezes você vem para a igreja, recebe uma profecia que Deus vai abençoar a sua vida, que Deus vai liberar algo tremendo sobre você, sobre o seu ministério, e você chora, se derrama e fala: ai Deus, é isso, eu creio. Mas aí passa o tempo, você não faz nada para que essa promessa se cumpra. E aí você se contenta com o trailer. Aí passa 6 meses, 1 ano, você começa a orar. Não sei se você já foi assim, mas eu já orei assim, falando: Deus, fala comigo novamente, confirma suas promessas sobre a minha vida novamente, porque eu estou na dúvida. Daí Deus vai lá, usa alguém, ou usa um pregador, ou usa um profeta, libera uma palavra de novo para você, renova as suas lembranças, libera as palavras, e você vai lá, chora, se derrama. Só que você não faz nada, você não quer fazer parte do processo. E entenda uma coisa: crianças vão se contentar com apenas trailers. Crianças vão apenas se contentar com demonstrações. Crianças vão se contentar apenas com pequenas flashes. Mas o Senhor está nos chamando para o amadurecimento. E quando nós nos tornamos adultos, quando nós nos tornamos maduros, nós entendemos que para ter acesso ao filme todo, ao jogo todo, é necessário pagar um preço. É necessário a gente entender e falar: não, eu preciso realmente pagar um preço. E qual que é o preço? O preço é um processo. Coloquei assim: no processo nós amadurecemos. É no processo que nos tornamos merecedores. É no processo que conhecemos mais a Deus. É no processo que realmente entendemos a visão que Deus quer de nós. Glórias a Deus. E a Bíblia, ela está cheia, irmãos, de homens e mulheres que entenderam a visão de Deus, mas fizeram por onde? Que passaram por um processo, por uma caminhada. Eu não vou abrir a passagem, mas tem a história de José. E José, eu acho incrível a história dele. Ele que tinha uma visão, Deus tinha liberado uma visão para ele. E nessa visão, e por causa dessa visão e de ciúmes, os irmãos o vendem como escravo. Depois que ele vende como escravo, mesmo ele sendo vendido, ele se torna um funcionário exemplar no palácio onde ele estava. Ele é acusado injustamente, é preso injustamente, só que ele permanecia firme. Mesmo diante das situações difíceis e dificuldades, ele permanecia firme diante da visão que Deus tinha dado para ele, do sonho que Deus tinha dado para ele. E aí ele é preso. Depois de tudo isso, ele se torna o maior do palácio e ele consegue cumprir aquilo que o Senhor o chamou para fazer, que não era apenas, ele tinha uma visão de que as estrelas, o céu e a lua se dobravam diante dele, tudo se curvava diante dele, mas a questão não era que todos iriam se dobrar diante dele, é que ele teria uma posição de destaque, e através dessa posição de destaque, ele alimentou o povo o povo dele em um período de seca, em um período de dificuldade. O que eu quero dizer para você, se não fosse esse processo de José, essa perseguição que ele teve na sua vida inteira, talvez ele conseguiria sim chegar num patamar alto lá no palácio, mas talvez ele não teria a estrutura e a maturidade para falar: não, a questão aqui não é Deus ser maior do que os outros, a questão aqui é porque eu preciso cumprir o que Deus me chamou para cumprir.
Então entenda que às vezes as lutas que você tem passado, as dificuldades que você tem enfrentado, não é para o seu mal, não é para a sua destruição, não é para a sua morte, não é para você desistir, não é para você parar. É simplesmente que você ainda está num processo de amadurecimento. Deus está nos chamando, olha só o que fala em Romanos 8, 28, fala assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Entenda que são todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados para cumprir o seu propósito. Então às vezes você está questionando a Deus a falta de emprego, às vezes você está questionando a Deus porque o seu relacionamento não é um mar de rosas. Talvez você está questionando a Deus porque o seu ministério ainda não avançou. Mas existe, tudo que está acontecendo, seja de bom, seja de ruim na sua vida, não é para te destruir, é porque você precisa amadurecer. Não tem como a gente ficar correndo e seguir um evangelho debaixo de apenas milagres. O Senhor quer que a gente amadureça, igreja. O Senhor quer que eu amadureça. Entender que quando eu me coloco aqui não é para gerar emoção para os irmãos. Quando os irmãos vêm aqui não é para vocês sentirem apenas um arrepio ou a presença do Senhor e chega na segunda-feira não muda nada. Uma coisa que eu sempre tenho orado a Deus e pedido é que Deus, sempre quando eu tiver a oportunidade de ministrar, eu não quero trazer uma mensagem que nos surta efeito. Aqui a gente até consegue trazer algumas palavras que pode fazer você chorar, pode fazer você se emocionar, mas o principal aqui é fazer você despertar para aquilo que Deus te chamou para fazer. Ou a gente entende e começa a viver um evangelho debaixo da visão que Deus nos deu, ou a gente vai passar a vida assim, correndo atrás de pregador, correndo atrás de campanha, correndo atrás de igreja e não consegue nada. E como que vai ser? Não, é preciso um processo. O milagre, o propósito só vai se cumprir na sua vida se você aceitar o processo. José só fez o que ele conseguiu fazer, só conseguiu alimentar o seu povo, a sua família, porque ele se submeteu a passar pelo processo. E olha só que fala em Romanos 8, 37, também fala assim: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. A te dizer, você é mais do que vencedor. No processo, a gente pensa que Deus esqueceu da gente. Nesse processo, nessa caminhada, nós pensamos que Deus não está se importando com a gente. Pensamos que estamos lutando sozinho as lutas da vida, mas a palavra de Deus já fala aqui, sobre todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores. Um pouquinho antes, no versículo 35 ao 37, fala assim, quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. E aí ele termina com esse versículo que eu iniciei: mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Irmãos, não vai ser a falta de emprego que vai fazer você desistir. Não vai ser as dificuldades, a enfermidade que você tem passado que vai fazer você parar. Aqui fala inúmeras coisas, a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Tudo isso não quer dizer, a palavra não está falando que nós vamos passar, e a palavra de Deus também não está falando que nós vamos estar permanentemente nessa situação. Mas ele está falando, se vocês passarem por isso, saibam que vocês já são mais do que vencedores. Não pense o contrário. Não pense que Deus esqueceu de você, não pense que Deus desistiu de você, não pense que as promessas não vão se cumprir, não pense que a visão que Deus te deu há anos atrás foram ilusão, não. O momento que você está passando, a dificuldade que você está passando hoje, não significa o que Deus pensa ao seu respeito. A tribulação que você está passando hoje não vai definir o seu futuro. Saiba, sobre todas essas coisas, o Senhor já te fez mais que vencedor, amém?
Quem pode glorificar a Deus por isso? É num processo que nós somos aperfeiçoados. É na caminhada que Deus começa a nos preparar. Como o bispo falou aqui para os voluntários, eu estava pensando isso. Eu falei, como que a gente vai... Imagine se em uma semana, pensa comigo isso. Imagine, vamos falar em relação à igreja. Imagina se nessa semana acontece alguma coisa e aparece aí no portão desta igreja mais de 2.000 pessoas para ser pastoreadas. Imagina se dentro dessa semana, você que é líder de célula, dentro dessas 2.000 pessoas que aparecem, imagina que o bispo chega e fala, você vai ter que pastorear pelo menos 20 células. Você tem estrutura para cuidar de tudo isso? Por isso que Deus não te entrega ainda aquilo que Ele já te convidou a construir através da visão. Porque nós não temos a estrutura. E é nesse processo, é no processo que Ele vai nos aperfeiçoar. Por isso que uma vez a gente começa a crescer um número aqui, um outro ali, a gente abre uma célula aqui, abre uma outra ali. Deus começa a levantar novos pregadores, novos músicos, novos ministros de louvor. E aí a igreja vai ganhando corpo, ganhando forma. Aí quando a gente menos esperar, a gente vai olhar e vai falar, nossa, a promessa de Deus está se cumprindo na minha vida. E sabe por quê? Porque você foi aperfeiçoado no processo. Algo muito simples foi a questão da estruturação de som aqui. A gente começou, os músicos estão tocando com fone de ouvido. E era algo que... Até falei para o Ministério de Louvor, nossa, que há tempo, há anos eu orava a Deus, desde quando eu iniciei, quem é músico sabe, desde quando a gente iniciou aqui o Ministério de Louvor, a gente já pensava na igreja com uma banda bem estruturada, que tocasse tudo redondinho, e a gente, sabe, aí, sem sobressair nada, aí no fone, e quando chegou os fones e a gente fez o primeiro ensaio no fone de ouvido, eu falei, poxa, é um cumprimento de uma oração que eu fiz há 10, 15 anos atrás. Só que sabe o que é melhor? A questão não é a estrutura. A questão é que eu me tornei aperfeiçoado nesse processo e hoje eu consigo tocar de fone. Às vezes naquela época eu não ia conseguir tocar. Eu era iniciante no processo, hoje não. Então entenda, tudo é uma questão de processo. Então as visões que Deus te entregou não é para ficar no seu imaginário. É para você ir dia após dia viver para que essa visão se cumpra na sua vida. Olha o que fala em Tiago, capítulo 1, versículo 2 ao 4, fala assim, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Olha só o que Tiago ele fala, tende por alegria passar por várias provações. A melhor coisa é nessa caminhada, é nesse processo, a gente entender que a nossa provação está nos aperfeiçoando. Por mais que a dor seja grande, por mais que a dificuldade seja muito, e você ali no meio da tempestade não enxergue que Deus está com você, que você não enxergue que tudo está cooperando para o seu bem. Mas a partir do momento, por isso que eu falei, nessa noite serão chaves liberadas, e se tiver duas mentes aqui que abrir para esse propósito, entender que as dores que você está sentindo, a dificuldade que você está passando não é para o seu mal, mas é para você ser aperfeiçoado. Irmão, nada vai te parar. Nada vai te parar. Por isso que você às vezes chega aqui e fala, nossa, mas a gente vai para a igreja toda semana e o pastor está sempre sorrindo. E a pastora e a pastora estão sempre bem. Parece que não tem dificuldade, parece que a vida deles é um mar de rosas. E a minha está sim, essa dificuldade. Mas é porque eles entenderam, irmãos. As lutas deles não são para o mal, eles estão confiantes no Senhor, naquele que prometeu. Às vezes você está aí angustiado por besteira, porque se você transformar essa angústia em fé e falar, Senhor, se é Tu mesmo que prometeu na minha vida, então eu vou mergulhar de cabeça nesse mar. Eu vou ir com tudo, encarar, não vou mais viver por soluções momentâneas, mas eu quero viver para cumprir o meu propósito. Eu quero viver para ver aquilo que o Senhor
já liberou na minha vida. E através das provações nós somos aperfeiçoados. E não tente pular etapas. A nossa maior dificuldade é isso, é respeitar o processo. Por isso que a Bíblia ela é cheia de segredos, cheia de virtudes, cheia de coisas que, se nós começarmos a ler a Bíblia com outro olhar, nós começamos a pegar pequenas coisas que faz toda a diferença. O processo é uma coisa simples. Às vezes você está ouvindo isso pela milésima vez, mas em nome de Jesus, que isso entre na sua vida, que você entenda hoje de uma vez por todas. Assim como uma semente, quando você vai e planta essa semente, ela não nasce de um dia para o outro. Ela passa pelo processo. E muitos de nós queremos pular as etapas. Por isso que nós temos inúmeras igrejas abrindo, toda semana abre-se igreja nova. Porque são homens e mulheres que não aceitaram uma exortação dos seus pastores, que não aceitaram algo que era para o bem, que era para crescimento e amadurecimento deles. E eles se acham donos da verdade e abrem novas igrejas. Por isso que muitos não conseguem participar de um ministério, porque se acha superior. Não basta ter uma unção, seja um obreiro, seja um diácono, seja um presbítero, um pastor, e acha que é maior do que os outros. Mas tem muito para aprender ainda. Tem muito para aprender ainda. Tem gente que olha aqui as pessoas que estão tocando, aqueles que estão pregando a palavra e fala: nossa, eu prego melhor do que ele. Eu prego melhor que Isaías. Eu faço melhor que ele. Mas chegou agora, é um processo, meu irmão. São noites e noites que a gente chora. São madrugadas que a gente perde preocupados. Para que hoje nós estarmos aonde nós estamos, já foi muita lágrima derramada sobre essa semente da fé, essa semente da visão. Eu quero dizer para você, o Senhor vai te levantar sim, mas você precisa estar sujeito ao processo dele. Não queime etapas, não pule etapas. O próprio Cristo passou por esse processo. Poxa, Isaías, mas Jesus passou? Jesus passou. O ministério dele só foi começar depois do batismo, mais ou menos com 30 anos. E mesmo ele crescendo, lendo a Bíblia, sabendo quem ele era, que ele era o Filho de Deus, mesmo ele sabendo e tendo conhecimento de tudo isso, ele passou por um processo. É necessário que isso aconteça para que se cumpra. E mesmo ele sabendo do seu propósito, ele não jamais tentou fugir do processo. Após o batismo, ele não foi e falou: eu sou filho de Deus. Olha, porque ali no batismo desceu o Espírito Santo sobre ele em forma de pomba, e uma voz do céu disse: esse é o meu filho amado, em quem eu me agrado, em quem eu me alegro. E mesmo todos àquela volta ouvindo quem ele era, o que Jesus fez? Ele foi para o deserto, porque ele precisava passar por um processo. Olha o que fala aqui em Hebreus capítulo 5, do 7 ao 9. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação eterna, para que todos os que lhe obedecem. Olha só como é forte isso, irmãos. Jesus passou por um processo, e não foi um processo de mar de rosas, não. Não foi um carro novo que Deus deu para ele, não. Ele passou aqui, ele ofereceu clamor, lágrimas, orações, súplicas, diante daquele que podia resolver, diante do seu Pai, diante de Deus. Mas ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Irmãos, nós só aprendemos quando nós sofremos. Sabe por que a promessa não se cumpriu ainda na sua vida? Não é porque Deus está demorando, é porque você ainda não aprendeu.
Você ainda não tem estrutura. Aleluias. Nós não temos estrutura ainda, irmãos. A palavra está indo para os irmãos, está vindo para mim também. Nós não temos estruturas e Deus está nos despertando nessa noite. Ei, vamos caminhar juntos. Vamos passar pelo processo juntos. Esse é o que Jesus está querendo fazer nessa noite para mim e para você, é te convidar a aceitar o processo. Processo de amadurecimento, processo de aperfeiçoamento. E antes de eu orar com os irmãos, eu quero só terminar com um versículo aqui que em Mateus 4,19, que Jesus ele fala para Pedro e para o seu irmão, ele fala o seguinte, ele fala: sigam-me e eu os farei pescadores de homens. Esse versículo ele é tão forte. Na quinta-feira o diácono Alessandro ele trouxe a mensagem a respeito da vida de Pedro. E quando ele falou esse versículo, isso entrou no meu coração, que são 3 pontos que os irmãos precisam, que nós precisamos entender. Primeiro, Jesus ele fala: sigam-me. Primeira coisa que Deus faz para mim e para você é um convite. Você pode falar comigo? Convite. Convite. Então ele fala: siga-me, convite. Segundo, ele fala: eu vos farei, ou seja, processo. Deus ele não está falando, Jesus não está falando aqui que dará a eles. Jesus não está falando que no estralar de dedos eles seriam. Mas Jesus está falando: ei, vem, aceita o meu convite, que no processo eu farei vocês pescadores de homens, que é o terceiro ponto, que é o propósito. O propósito deles era ser pescadores de homens. E o que Jesus está fazendo nessa noite? Ele está primeiro nos convidando, e é impossível você viver o propósito se você não aceitar o convite. E o convite é um convite de negação, é o convite de renúncia, é o convite de falar não para muitas coisas e sim para a vontade de Deus. Mas uma coisa é certa, no meio do processo Ele estará conosco. Eu os farei, assim diz o Senhor. Eu te ajudarei a cumprir o seu propósito. Eu farei de você o que eu sempre quis que você fosse, se você aceitar o meu convite, assim diz o Senhor. Eu realizarei os sonhos do seu coração, porque foi eu, Senhor, que coloquei neles, assim diz o Senhor. Se assim você aceitar o convite de aceitar a mim como Salvador, e a se render, e a se entregar por completo diante da minha presença. Eu, Senhor, estarei com vocês no processo. Eu, Senhor, estarei com vocês na caminhada. Eu, Senhor, estarei com vocês. Por isso que o salmista, ele fala que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Porque tu estás comigo, Senhor, a tua vara e o teu cajado me consolam. Isso não isenta a gente da dificuldade, mas a certeza de que Ele está conosco no meio do processo é nítido. A palavra de Deus permanece viva e real, irmãos. Como nós falamos, todas as coisas podem passar. Vai vir tribulação, vai vir dia mal, vai vir tempestade, vai vir noite, vai vir choro, vai vir lágrima. Mas o Senhor já liberou: ei, tudo isso vai passar, todas as coisas passarão, mas as minhas palavras não passarão, permanecerão para sempre. E sabe o que a palavra diz ao seu respeito? Que você já é mais do que vencedor. Que aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram, que não chegou ao coração do homem, é aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aceite o convite de Jesus nessa noite. Às vezes você está há 30 anos no Evangelho, 40 anos no Evangelho, mas você ainda não aceitou verdadeiramente e falou: Jesus, é tudo ou nada agora. Eu demorei para fazer isso, irmãos. Os irmãos me conhecem, a maioria aqui, sempre fui da igreja, sempre estive aqui, um tempo estive ausente, mas sempre fui aqui. Mas foi de pouco tempo para cá que eu falei: Senhor, é tudo ou nada. Irmãos, não que a minha vida seja uma beleza, porque todos os problemas nós temos,
Mas, irmãos, sobre todas as coisas, o Senhor tem me feito mais que vencedor. E é isso que o Senhor está falando. Eu vou fazer vocês mais que vencedores. Aceita o meu convite. Mergulha de cabeça nesse processo. Vamos lá, vamos crescer como igreja. Vamos crescer como família. Vamos crescer como servos e servas. Vamos crescer como filhos. Você que é pai, você que é mãe, tem um filho pequeno, você daria uma Ferrari na mão desse filho? Ou você esperaria ele amadurecer? Ou você esperaria ele criar estrutura? O Senhor, o nosso Deus é o dono de tudo, irmãos. Ele só está esperando nós amadurecermos. Por isso que Ele trouxe 2 cultos. E os irmãos que estiveram aqui no primeiro, com certeza para a gente. Porque Deus fala 2 vezes a mesma coisa, pelo amor de Deus. Se não entender dessa vez, eu digo sim para o meu Deus, eu digo sim para a vontade dEle, digo sim para responder o processo. Quero te convidar a inclinar a sua cabeça. Eu quero fazer uma oração simples com você. Muitas coisas você tem passado. Muitas coisas sim difíceis você tem enfrentado. Mas nessa noite o Senhor te trouxe até aqui. Nessa noite o Senhor fez você estar assistindo essa live, esse culto, porque Ele quer que você entenda isso. Filho, você está passando porque você está num processo, mas os meus sonhos são maiores. As dificuldades não definem o seu futuro. As tribulações não vão definir o seu futuro, mas sim as minhas promessas que definirão quem você é. E você é meu filho amado, em quem eu me alegro. Você é meu filho amado, em quem eu confio. Eu acredito em você, filho. Eu acredito em você, filha. Não deixe as dificuldades te tirar da visão. Não deixe as dificuldades te tirar do propósito. Eu ainda acredito em você, filha, e sempre vou acreditar em você. Eu que te chamei desde o início. Eu que te chamei desde o ventre da sua mãe, desde antes disso. Eu já sonhei com você e já desenhei um futuro de paz a seu respeito, filho e filha. A dor que você tem passado é um processo, porque eu quero que você amadureça. Eu quero liberar as bênçãos que há muito tempo eu já prometi para você. Quero te convidar, irmãos, a orar.